Bom, então dessa vez nós vamos fazer um pouco diferente do que fizemos todos os outros livros. Eu vou pedir que aquele que tenha a melhor memória resuma a história. Nós nunca fizemos isso, então dessa vez eu vou fazer. Quem lembra? Mas você conta da seguinte maneira: você esquece que você está numa aula e você conta de maneira a interessar o ouvinte na história. E assim, você tem pouco tempo para contar, mas ao mesmo tempo você quer contar de tal modo que a pessoa se interesse. Bom, a história começa com... começa na vida de uma família, Irley, a família Irley. Quando começa a ficar mais interessante é quando aparece um determinado médico chamado Kirkhope, que tem uma amizade muito forte com o Irley, que está doente. Eu quero ajuda. Pode ajudar. Bom, no começo da história, o Ele está quase morrendo. Está com uma doença, assim, ele está preocupado com a doença. Ele está voltando Está voltando já em parte. E por recomendação da mãe dele, ele pede ajuda para o médico, ali da cidade dele, que é o Kirkhope. E ele começa a fazer amizade com o Kirkhope, vai conversando com ele, e essa conversa vai abrindo novos horizontes para o Kirkhope. E o Kirkhope vai se turmando com a vida da família, vai conhecendo as pessoas ali, as situações vão acontecendo, e acontece uma crise na família ali. A Maria Irley, ela é casada com o sobrinho do Ian, ela tem um problema assim, e ela se afasta de casa, assim, viaja para longe, e o Kirkhope vai ajudá-la, e eles começam a se aproximar mais, assim, ela conta para ele que o problema não foi tanto de saúde, o problema foi ela fugir com o adultério, e começa a se aproximar, começa a ter uma amizade, intimidade, e ele convence a Maria a voltar para casa. Aí nisso os fatos da família vão se desenvolvendo, o Ian morre, a Maria acaba tendo um caso com o Kirkhope, e a esposa do Kirkhope era casada, a esposa dele vai apresentando sintomas psicóticos. Aí essa primeira fase da história da família aí nem vai ter um desfecho, então assim, vamos dizer, o Ian morre, a Maria se separa do marido dela para ficar com o Kirkhope, e a Nina vai para o hospital. Peraí. Vamos ver se eu não vi. Eu acho que um ouvinte que não tivesse lido não entenderia por nenhum. Quem era Ian? Ian estava doente de virar. Nina é a mulher do Kirkhope. A primeira mulher. Mas conte como se fosse para uma outra pessoa, assim, muito rapidamente, do que se trata. Tenho certeza que tem alguém aqui que não leu o livro? Você entendeu alguma coisa da história? Está com muitas lacunas. Então conta como para ela. Qual é a relação entre o Ian e a Maria? O Ian? E a Maria? Eles são parentes por afinidade. Ela é casada com o sobrinho dele. A Maria é casada com o sobrinho do Ian. Bom, quem é o Irley, em primeiro lugar? Como é que você define o cara? Ele é um homem, assim, quantos anos ele tem? Ele já é um homem bem maduro, né? Ele, acho que ele se interessa muito pela política. O que ele faz? Agora ele estava mais lutando contra a doença, né? Mas a vida dele, ele teve um tempo que foi militar, aí não conseguiu seguir carreira militar, não deu certo. Depois trabalhou com indústria. Ele era tinha um cargo importante na indústria. Ah, bom. Já começou. Então, industrial, papapá, não é isso?
A história começa assim. Então, um industrial, chamado fulano de tal, estava doente. Daí, volta, vai para uma viagem antes e volta doente. É assim que o negócio começa. Bom, daí ele consulta um médico. Esse médico já era conhecido da história anterior, não era? Não. O Kerkhove não está no processo Maurício? Não. Tem certeza? Sim. Então a minha memória me falhou. Vamos lá. Tá. Esse médico é casado com uma moça chamada Nina. E assim, ela é totalmente apaixonada por ele, assim, vive em função dele, assim, né? Só que ele vive em função da medicina, assim, dos casos dele, assim, do trabalho dele. Como é que você define o Kerkhove assim, em uma palavra? Antes de conhecer o hino? Não, a pessoa do Kerkhove, ok? O outro era um industrial que voltou doente da África, e o Kerkhove? Era um médico que atendia as pessoas. Médico Melhorou um pouco, né? É? Quer dizer, o Kerkhove tem algo de especial que tem, não é um médico como qualquer outro. Não. Então é isso. Ele tem um dom para incluir problemas. Isso. Além do problema de saúde, ele já percebeu o problema moral, o problema psicológico da pessoa. Então tem um industrial, né? Tem um médico casado, um industrial doente. E o médico começa a frequentar a casa do industrial doente e em vez de visitar só para fazer as consultas, ele acabava conversando assim, horas e horas e horas. E para ele aquelas conversas acabavam sendo assim, instrutivas, assim, porque instrutivas por um lado e por outro faziam ele refletir sobre a própria vida, assim. Conversando com o Irlen, vendo a postura que o Irlen tinha diante da vida, diante da doença, diante da morte, aquele médico percebeu assim que começou a se achar medíocre, assim, começou a achar que não estava fazendo o que devia fazer assim, na sua vida. Por que ele achou isso? O que o Irlen tinha de especial? Para fazer ele pensar numa coisa dessa. Tem uma hora que o Kerkhove fala que o Irlen meio que complementa o complemento. Eu acho que o Irlen sabia sobre as coisas que o Kerkhove não sabia. Melhorou um pouco, mas vamos lá. É que assim, o Kerkhove ele tinha aquele talento especial de olhar, identificar o perfil das pessoas, assim, saber o problema que elas tinham. Isso em relação aos pacientes dele. Mas com o Irlen não acontecia isso. Quando ele estava diante do Irlen, a coisa não funcionava do mesmo jeito. Assim. Ele começava, em vez dele ser o médico e o outro paciente, ou em vez de ser que nem as pessoas ali do bairro dele, normais, assim, ele parece se sentir inferior, assim. Alguma coisa, alguma experiência ali que o Irlen tinha e ele depois não conseguia. Quer dizer que a intuição dele estava falhando ali, no Estava caso. falhando. Continua. Está entendendo? Melhorou muito. Melhorou. Comecei a pensar que realmente o livro é bem interessante. Como eu disse. Vamos lá. Mas o tratamento não estava dando resultado assim, em termos médicos. Assim. Por mais que o Kerkhove se esforçasse, estudasse, se dedicasse assim, 24 horas por dia, o caso não adiantava. Assim, não, ia piorando. E para ele era péssima sensação, assim, tanto pelo lado do fracasso com o médico, como porque ele já estava sentindo uma amizade pelo Irlen, assim, e queria ajudá-lo mesmo. Né? E o Irlen, no fundo, ele já desconfiava, assim, ele intuía, assim, só que ele não queria assumir, assim, tanto que ele já tinha consultado outros médicos antes, mas ele não queria nem saber o resultado. Assim. Nessa parte do livro, assim, então tem muitas conversas entre eles sobre vários assuntos, assim, sobre a natureza da medicina, o objetivo do médico,
sobre o sentido da vida deles. A história do Irving na África. As aventuras que ele passou na África, o tipo de homem que ele encontrou na África, lá naquelas viagens dele, que ele aprendeu na África. Ela leu também. Vai jogar bola pra quem Qual que era a doença que ele tinha? Não, alguma febre, sim. Alguma coisa que ele Tá. Aí, nessa parte, dá pra dizer assim, o relacionamento dele com a esposa, do Kerkoven, do médico com a esposa, vai ficando cada vez mais distante. A Nina, que é apaixonadíssima ali por ele, vai começando a perceber assim, que alguma coisa está diferente. O marido dela está prestando cada vez menos atenção nela. E, por outro lado, ele vai colocando interesse, vai na família, né, dos irmãos lá, vai se adaptando ao jeito da família. E acontece um problema ali na família. Assim. Um problema é esse, além da doença do irmão, que é, vamos dizer assim, esse sumiço da Maria. A Maria era sobrinha do Irving e era casada. Como se passa isso, né? Historicamente, eu estou falando de que século? Começo do século XX. Começo do século XX? Aí tem esse sumiço da Maria, assim. Tem um dia que ela se isola num hotelzinho da periferia, assim, né? E manda chamar outra cidade, manda chamar. Então o Kerkoven vai até lá assim como médico, assim, ele pensa, é um problema, ela está com alguma doença, está com algum problema, eu vou lá. Chega lá e descobre que é um problema assim, mais assim, moral dela, assim, né? Quer dizer, ela traiu o marido, assim, não sabe o que fazer agora. E ele diz, não, você tem que voltar, tem que assumir a situação, voltar lá para sua casa. Mas mais ou menos nessa hora ele começa a se envolver com a Maria, assim, começa a ficar cada vez mais próximo dela. Porque até então ele era só assim um médico conhecido, né? Não tinha um relacionamento. Que a Maria tinha grande admiração pelo Irving e passa a admirar também cada vez mais o Kerkoven. Então nessa hora a situação já está bem mudada assim, em relação ao começo daquela vida, assim, vamos dizer, normal, assim, que o Kerkoven tinha. Agora ele já conheceu o Irving, já aprendeu um monte de coisa com ele, eu estava refletindo sobre a vida, o casamento dele já entrou em crise e ele já estava se apaixonando por outra mulher. Só que não dava para eles assumirem o relacionamento, que os dois eram casados. Né? E então a Nina vai ficando com cada vez mais ciúme do Kerkoven, assim, e vai tendo uns sintomas psicóticos, assim, ela vai sair da realidade mesmo, e umas características que chamam atenção por serem as mesmas que, se eu não me engano, a mãe dele teve alguma coisa assim, teve um problema também de psicológico, a mãe do Kerkoven. A mãe do Kerkoven teve uns problemas assim, era apaixonada também muito por ele, e começou a ter problema psicológico, e a esposa dele também já fez a mesma coisa ali com ele. Até uma hora que ela acaba sendo internada. E a Maria também já começa a conversar com o Ernesto, negociar a separação, ver quem vai ficar com a filha. O Ernesto nem resiste muito, assim, a mãe de Ernesto toma mais atitude assim, do que ele mesmo. E aí é só questão agora a Maria separando do Ernesto, só a questão da Nina ficar internada e dela chegar a morrer mesmo no hospital para o Kerkoven poder casar com a Maria. E aí vai começar uma nova etapa na vida do Kerkoven. Agora sem o Irving, que também morreu, e casado com a Maria. Aí acaba a primeira parte do livro. Foi? A Nina morreu, a esposa dele. Aí aqui acaba a primeira parte do livro. Aí tem um intervalo de 14 anos para começar a segunda parte. Nesse intervalo de 14 anos se passa aqueles episódios do Processo Mauritius, que a gente já tinha lido no outro livro, e a vida do Kerkoven muda bastante também. Assim. Diz o Wasserman, 14 anos é suficiente para mudar completamente a vida de qualquer pessoa. Assim. Então ele vira médico, trabalha como médico na guerra, na Primeira Guerra Mundial. Ele também começa a ficar mais famoso, as ideias dele começam a ter assim mais. Como é que diz? Prestígio, essa questão de divulgação.
e a clínica dele começa a ser cada vez mais procurada. E também causou bastante polêmica, assim, porque uns acham que ele é como se diz, um charlatão, e outros acham que ele é um grande médico genial. Mas em geral os outros médicos assim, não gostam dele. E por ele ter ficado muito famoso, então um certo jovem vai procurá-lo, que é o Edsel Andergast, que é o personagem do nome do livro. E o Edsel Andergast vai procurá-lo para quê? Pois é, ele vai procurá-lo por recomendação de uma senhora lá, abaixo, que era assim era uma americana que tinha uma colônia de jovens lá, uma casa de jovens, assim, uma república, assim, que ela acolhia jovens com problemas sociais, moravam várias pessoas lá. Uma comunidade, é. E aí ela, dado uma crise que o Edsel passou, crise assim que foi o suicídio de um amigo dele, um amigo muito próximo dele, assim. E por causa desse suicídio, uma outra menina que era apaixonada por esse menino que se suicidou. O que esse suicida tinha de especial? Era o, se eu não me engano, era o Rodrigo. Ele tinha de especial que ele... Na noite anterior ele tinha conversado com o Kerkhoven, assim, com o Edsel. Então o Edsel ficou pensando assim, o que podia ter feito, o que ele podia ter feito para evitar aquilo ali, se ele tinha alguma responsabilidade, se ele tinha alguma ligação com isso aí. E, se eu não me engano, a irmã desse Rodrigo que se matou também era amiga do Edsel, era próxima dele. Então ficou aquela situação, o Pierre se matou, era uma família, se não me engano, de filho de políticos, uma família. O Pierre se matou e a irmã dele, a namorada não sabia o que fazer, queria se matar também. E o Edsel estava como pivô do assunto ali, da questão. Então, a Marshall diz isso para ele, procura aquele médico lá, o Kerkhoven, que ele pode ter alguma solução, pode te ajudar. Então ele entra na fila dos pacientes e vai procurar, assim, como se fosse um paciente normal. Só que o Kerkhoven, quando vê o Edsel, ele vê assim, que não é um jovem tão normal, entendeu? Mas tem uma ambiguidade muito diferente, tem uma coisa diferente naquele jovem, que chama a atenção. Ele vê assim que o Edsel está muito ansioso, querendo procurá-lo, passa assim uma imagem de ansiedade, assim, de interesse muito grande, assim. O Edsel vai procurar o Kerkhoven assim, com muita esperança, assim, como se fosse procurar o mestre mesmo. Assim, ao mesmo tempo tentando não se envolver muito. Não demonstrar muito. Ele queria. Ao mesmo tempo ele estava sentindo. Está procurando um guru, não é o médico? Como se fosse um guru. E o Kerkhoven resolve. O Kerkhoven resolve o problema do suicídio. Ele vai lá, leva a namorada do Pierre que se matou para a clínica dele, trata da menina. Aí o Edsel, aproveitando que a menina foi, que ele conhecia, ele todo dia vai visitar lá a menina, vai se enturmar, saber como que é como é que diz, o cotidiano da clínica. E o Edsel, ele é muito inteligente, muito esperto, assim, ele pega tudo assim no ar, assim, o funcionamento da clínica, ele logo se enturma, já sabe tudo, assim, como que é. Ele se destaca mesmo, assim. Apesar de não saber, não ter uma posição assim final, assim, do Kerkhoven não entender completamente o Edsel, não saber o que achar dele, assim, ele vê que tem alguma coisa diferente naquele jovem, assim, então deixa de frequentar ali, todo dia o Edsel aparece ali. Só que o Edsel, ele não se dedica, assim, não, firmemente ao trabalho, assim, não se entrega à situação. Ele fica vendo várias situações ao mesmo tempo, assim, ele está ali na clínica com o Kerkhoven, mas ele fica andando pela cidade, assim, procurando conhecer a marginalidade, conhecer ele se envolve em várias situações, assim, o Edsel. Ele faz amizade com o Pierre, que é um líder juvenil, o Lormer, que é um líder juvenil, assim, que mexe com político estudantil, que é filho de político também. E todo mundo diz para ele, esse Lormer vai ser uma péssima influência para vocês. Mas ele cada vez fica mais admirado com esse Lormer, assim. O Kerkhoven também. Vai se idolatrar o Kerkhoven. Aí um dia o Edsel aparece na clínica do Kerkhoven com um grande machucado na cabeça. Assim. E nesse dia o Kerkhoven vê que tem motivos para se preocupar com o Edsel, porque ele viu ali que de repente aquelas coisas que ele está se envolvendo ali, que ele não queria prestar tanta atenção, podia de repente colocar ele numa situação que ele fosse morrer, assim, que ele fosse ter risco de vida. Então ele
vai atrás para saber quem que é esse jovem mesmo, procura saber quem que é a família dele, procura se informar sobre a mãe e o pai dele. Aí nessa hora o Edson procura saber informações da mãe do... O Kerkhoven procura saber informações da mãe do Edson e recebe uma carta da mãe dele, a Vitória? Sofia. Que a Sofia conta todos aqueles episódios que aconteceram no Processo Maurício. Alguém aqui não leu o Processo Maurício? Então, conta assim que... Você não leu? Então, a mãe do Edson, quando escreve uma carta pro Kerkhoven, dizendo assim, olha, eu não pude conviver muito com meu filho, eu não conheci o direito, porque o pai dele era um juiz que tomou medidas jurídicas para que eu me afastasse da família e não me envolvesse com ele. Ele não queria que eu como mãe, tivesse contato com o nosso filho, que era o Edson. Então o Edson cresceu até os 16 anos praticamente sem mãe, só criado pelo pai, que era esse juiz. Só que aos 16 anos ele começou a se interessar por uma série de assuntos, principalmente pela justiça. Série de assuntos não, um caso específico. Ele descobre um erro judiciário que teria sido cometido pelo pai. Ele decide investigar e na investigação ele acaba destruindo a carreira do pai. Isso é o livro. Então é isso que o Kerkhoven fica sabendo, como também eu já estava sabendo quem leu o Processo Maurício. Bom, ele fica sabendo também do que aconteceu logo após o livro, que isso também nenhum leitor que já leu o Processo Maurício sabia, que era assim que o Edson não queria retomar os estudos, mas acaba terminando ali, se não me engano, o estudo que ele estava fazendo ali, o curso que ele estava fazendo, tipo, como fosse ensino médio, assim, né? Uhum. E logo o pai dele morre. É que quando acaba o Processo Maurício, você não sabe bem como ficou a relação entre o Edson e a mãe, né? E o pai também. Mas daí explica que não acabou sendo meio decepcionante. Uhum. Não, no Processo Maurício tem dois outros personagens que interessam. Um é o Giesels, lembra disso? E o outro é o Warschauer. Não é isso? Explica para o Guilherme quem são esses caras e de onde que eles entram na história. Mas explica assim, uma frase. Uma frase. O Giesels é um escritor que é por quem cujos livros o Edson adora, e o Edson procura esse homem para tirar esclarecer seus... É o primeiro guru dele, né? É isso que eu fiz uma associação, né? Isso. A mesma coisa que E o guru? Ele transferiu para o outro. Isso. E o que acontece? O guru atende a expectativa dele? Não. O guru deixa ele na mão. E o outro, Warschauer? O Warschauer é a principal testemunha, assim, a principal testemunha do Processo Maurício, assim, a principal, como é que se diz assim, fonte de informações, principal figura. Só que é uma figura sinistra. Figura sinistra, meio bandida. Mas ele também tem uma influência sobre o Edson, né? Tem. O Edson se disfarça, ele desconfia do Warschauer, que o Warschauer mentiu nos depoimentos, e então ele vai atrás do Warschauer para tentar descobrir a verdade. Disfarçado. Muda o nome e finge que ele começa a ter aulas de inglês com o Warschauer, e nessas aulas, assim, começa ele... tentar investigar, né? Tentar investigar. E descobrir o que aconteceu e descobrir como ele... Só que ele acha que vai enganar o Warschauer, né? Esse é o E problema. o outro, só que o outro já percebeu tudo, é muito mais inteligente que ele, e o domina de alguma maneira, né? E nessa época aí foi, assim, decisiva na vida do Edson, eu acho. Né? Ele teve que lidar com coisas muito mais sérias do que ele imaginava. Ele era um jovem bem adolescente, não é certo? 16 anos. Só que ele já era meio avançado, assim. É importante porque o Giesels, ele tem esperança no Giesels, o Giesels o decepciona. E o Warschauer, ao contrário, é um sujeito que ele se infiltra na vida do Warschauer para espioná-lo, e o Warschauer acaba sendo um guru dele de alguma maneira. É isso? Vamos lá. Voltando à história do Edson e do Lohner, né, o amigo dele. Então, o Edson, ele tem uma admiração muito grande para esse Lohner, assim. Acho que o Lohner pode ser um grande líder, uma pessoa de grande potencial.
Só que esse Lorne, e tem um episódio que o Lorne era enganado por uma mulher, por uma jovem bailarina, né, a Pierrot. E o Edson não aceita de jeito nenhum, não. Como é que pode o Lorne, tão importante como ele é, assim, tão inteligente, ser enganado? Não aceita, não acredita. Então ele vai atrás, ele quer descobrir. Até um dia que dá um probleminha isso aí. Tá ele, aí acaba chamando o Terkoven de novo, para tentar remediar a situação. Tá assim. O Lorne tem um surto. Ele sai correndo pelado pela casa, assim. E o Edson bem paradinho no cantinho, só olhando assim pra ver se não é atingido por nada, e a Pierrot com o Terkoven. O Terkoven consegue dar um jeito na situação. Ele sabe lidar com isso aí, né? E leva o Lorne para a clínica dele. Tá. O Edson tenta se aproximar também mais assim, dessa casa da Marshall, tenta indicar alguns jovens que ele acha que precisariam morar naquela casa, mas a Marshall não aceita aqueles jovens que o Edson queria indicar para aquela casa. Quer dizer, nada vai dando o resultado do que o Edson está fazendo ali. Eles se envolvem em uma situação, em outra, assim. Nada em nada. Tem uma hora assim que a Coven começa a ficar preocupado com o Edson, vê que ele tem talento, pode ser ajudado, e oferece para o Edson o cargo de secretário, secretário pessoal, assim, particular. E o Edson acha aquilo uma grande honra, ele aceita. E logo o Kerkoven, vendo que o Edson está trabalhando direitinho, chama até para morar junto com ele na mesma casa, assim, com ele e a Maria. E Maria não acha bom, assim, né? Ela aceita, assim, né? Porque acha que o jovem também, que o Edson também precisa de ajuda. Só que vai acontecendo ali com o Kerkoven e a Maria, que nem aconteceu com o Kerkoven ali, né? Antes, assim, o Kerkoven e a Maria vão ficando cada vez mais distantes. O Kerkoven está cada vez mais envolvido no trabalho, ali, na pesquisa dele, na clínica dele, e vai sobrando cada vez menos tempo para Maria, né? E o Edson ali tem um trabalho e outro ali na casa dele, ele acaba se aproximando de pouquinho em pouquinho da Maria. Ele acha que no começo assim, ele acha que a Maria não estava favorável que ele morasse na mesma casa que ela, então ele tenta agradar, oferece de vez em quando assim, as flores, vai se aproximando cada vez mais assim, e um dia a Maria descobre que está grávida. Só que ela não sente assim, intimidade suficiente assim, para falar com o Kerkoven do assunto. O Kerkoven não estava dando muita abertura para ela como ela queria. Estava complicado o relacionamento. Ela não está muito feliz. Não está muito feliz. E ela diz assim, vou passar uns dias ali, que eu não estou aguentando ficar aqui, vou passar uns dias numa casa de campo que eles têm, assim, a casa de Lindor. E aí o Kerkoven não quer acompanhá-la para ir nessa casa, e o Edson acompanha. Aí eles começam um caso. Mas nisso ela já teve um aborto, né? O Edson cuidou dela, assim. Nesse aborto, o único que cuidou dela no aborto foi o Edson. O Kerkoven acha ótimo que o Edson esteja sempre com a Maria, porque ele acha que isso é uma coisa que ele não tem tempo para fazer. Ele estivesse terceirizando o relacionamento com a esposa. O Kerkoven achando ótimo. Só que o Edson, daquele jeito dele, assim, ele não consegue lidar muito bem com o relacionamento, assim. Tem aquela paixão, aquela coisa, assim, o Edson mais assim, você não deve despertar a paixão em alguém que é muito frio, assim. Então, ele lida com a paixão de modo muito impulsivo, ele fica todo dia indo lá da casa do Kerkoven para essa casa no campo, indo de um para o outro, e ele começa, assim, a achar que ele ao mesmo tempo sente a culpa por sentir aquilo uma traição, o mestre dele, ao Kerkoven, mas ele acha que ao mesmo tempo ele quer ter posse da Maria. Ele quer assim que a Maria seja só dele. E ele não tem coragem de assumir isso aí, então ele quer fazer pressão para que a Maria assuma o relacionamento com o Kerkoven. Mas a Maria também não tão maluca de fazer assim de uma vez, né? Até porque também ela já não estava conversando tanto com o Kerkoven, quanto mais conversar direto desse assunto, assim, né? Aí chega uma hora então que o Kerkoven começa a desconfiar o que está acontecendo, assim, né? Por que a Maria não dá notícia, não manda carta, e por que o Edson também está cada vez mais indo para Lindor e dando menos atenção ali para eles.
E a Maria também começa a sofrer muito pelo relacionamento, tanto por se sentir culpada por ter traído o marido, como pelas pressões que o Edson faz com ela. O Edson começa a exagerar as pressões. Por ter traído, foi uma vez só? Não, é um caso mesmo, sim. E A Maria daí manda uma carta. a Maria ainda começa a sofrer porque aparece a filha dela ali, filha do primeiro casamento, tá grandinha já, tá com 17 anos, assim, parece com uma amiga, e a amiga se apaixona pelo Edson. Pra complicar a situação. Então a Maria sofre por ter traído, sofre por gostar do Edson, sofre pelo ciúme, sofre pelas pressões que tem ali. E aí uma hora o Kerkhove aparece para tirar a limpo essa história. Assim, já, no caminho ele já vai pensando o que está acontecendo, ele já deduz, assim, ele é bem inteligente, já percebe. Assim, Só que ele chega lá, vê aquilo tudo, e ele também assim não se sente assim, com moral suficiente, autoridade suficiente assim, para chegar e cobrar, tirar satisfações dela, assim, sabe? Não acha assim também que tem tanta responsabilidade, assim. Ele percebe, ele assume, assim, ele com ele mesmo, pelo menos, ele percebe assim, que ele se afastou, que ele abriu mão ali do controle da situação. Que ele, que, por um lado, foi responsável também por deixar a situação andar desse jeito, dessa maneira. E a Maria fica muito, muito culpada, assim, pede perdão para ele. E o que o faz, assim, ele não sabe, assim, de cara, assim, se aceita ou não perdão de cara da Maria, mas uma coisa ele faz. Ele expulsa, assim, o Edson. Ele diz, vai embora, não quer nem conversar com ele, assim. E o Edson também nem reage, porque, imagina, trair o próprio mestre dessa maneira, assim, Aí, dessa fuga, o Edson fica muito perdido, mais perdido que o normal, assim, né? Pega a motoca dele, assim, e sai andando pelo mundo, assim, com a motoca, assim, né? Sem rumo, assim. Ele fica como se fosse, assim, como é que se diz? Aí já está com uns 25 anos? Bem verdade. Ele fica assim, todo lugar que ele vai se sente culpado, nenhum lugar ele acha que é o lugar dele, ele não tem mais paradeiro. Assim. Então, de repente, ele se lembra da mãe dele. E ele acha uma carta, alguma coisa assim que lembra a mãe dele mesmo, um endereço. Uma carta que ele nunca abriu. Uma carta que ele nunca abriu. De repente, ele se lembra. Tem minha mãe, vou atrás dela. E a mãe dele mora assim num lugar assim, bem retirado, assim, já que ela ficou mesmo isolada da vida da família. Ela acabou tendo uma vida assim à parte, assim. Ela vivia no alto de uma colina, assim, alto de uma montanha, colina, e o Kerkhove vai lá. E o Edson vai lá. Então, o Wassermann trabalha bem essa imagem, assim, que é uma subida mesmo, assim, em relação àquela situação que ele estava, assim, praticamente infernal, uma subida, assim, que ele cai em direção à mãe dele. Ele percebe que a mãe dele tem outro padrão, assim, que ela tem algo muito, muito especial, assim. E a mãe dele compreende bem. Compreende bem, acolhe ele, assim. Então, dá a impressão, assim, de que alguma coisa, um pouquinho, assim, se recupera no Edson. Quer dizer, daquilo tão horrível que ele estava, assim. Dá a impressão que ele começa a ter uma nova fase. Dá a impressão que ele poderia começar uma nova fase. Ele termina, na última frase é alguma coisa assim de ressurreição, assim, mas fica em aberto, você também não sabe, assim, fica um pouco ambíguo, assim. Termina o livro. Ele termina assim. Sabe, tem aquele conflito lá que ficou como conflito mesmo, o Kerkhove e a Maria, e o Edson sofreu também. Na discussão entre o Kerkhove e o Edson, ele meio que se refere esse negócio que falou, você não existe mais céu, ele meio que põe uma culpa e depois ele consequentemente acaba encontrando a mãe e meio que resolvendo esse problema de não ter mais equilíbrio. A gente até brincou no dia da aula, era falta de mãe na hora de tudo. A mãe de fato só aparece no final, né? Todo o processo Maurício ela não está, nesse aí também não. Pelo que fica assim, subentendido, o relacionamento entre o Kerkhove e a Maria volta normal. Né? Não, é que tá. A Maria poderia voltar ele volta no casamento, assim, mas não normal, né? Porque o Kerkhove tá cheio daquela mágoa, daquele ressentimento ainda, né? E a Maria tá cheia da culpa também, tá cheia. Você vê que quando termina o processo Maurício, o problema não está resolvido. Não. Quando termina esse aí também não está resolvido. E quando terminar o terceiro também não vai estar resolvido. Tem uma coisa que você não assinalou, talvez por ter parecido demasiado óbvio.
O que você acha do nível de qualidade humana dos personagens todos? Muito bom, todos eles, né? Não tem um sujeito medíocre, mesquinho, isso não tem. São todas pessoas de. Os personagens têm uma nobreza, né? Como é que o Wasserman consegue dar para você essa impressão de nobreza? É só pelo que acontece? Pelo que me deixa acontecer. Não, pelas atitudes. Todo mundo fica bastante com está fazendo alguma coisa moral, assim, sentido moral das coisas. Todos estão tentando agir moralmente, de algum modo, não é isso? Mas tem uma maneira dele apresentar os personagens, dele se referir aos personagens, que também dá essa impressão. Vocês repararam isso ou não? Como ele é discreto para falar dos personagens. É como se ele deixasse assim que os problemas... Ele não vai entrando direto na intimidade do personagem, ele vai muito devagar, como se ele mesmo temesse cometer uma indiscrição. Repara isso? Isso é uma constante no estilo do Wasserman. Ele vai muito devagar, referindo as pessoas assim por fora, pela sua condição social e tal, e falando dela, ele mesmo fala delas muito respeitosamente. Não é isso? No primeiro livro, o que você tem basicamente é o drama da justiça, quer dizer, o sujeito está buscando uma justiça de algum modo, tal como ele a entende, né, nos seus 15 ou 16 anos, né? E você fica sabendo que aquele erro judiciário acaba sendo revelado de alguma maneira, tá certo? Mas ao mesmo tempo ele destrói toda a vida do pai dele, destrói o que restava da família dele, tá certo? Então ele corrigiu, né, uma desgraça criando outra. É isso. Você pode dizer que este problema da impossibilidade, da dificuldade do ser humano acertar moralmente, isso está ali o tempo todo, porque todo mundo está tentando de algum modo ser melhor, ser correto, ser nobre, etc, etc. E as coisas ainda assim, né, se complicam. Parece que tem, vamos dizer, um tipo de lógica infernal por trás de tudo que vai complicando, mas também nunca complica totalmente. Não é assim? As histórias parece que não terminam. Elas sempre têm uma abertura, tem a possibilidade de continuação. E a vida de uma pessoa emenda na vida de outra. E assim por diante. Tanto que esse livro, o livro chama Ethel Andergast, mas o Ethel só entra no livro na metade. Não é isso? Quer dizer, ele está contando a história de uma pessoa, de repente ele começa a contar uma história de uma outra, completamente diferente. Não é isso? E vai, só vai emendar lá para diante, né? Você nem sabe por que mudou, aparentemente mudou de assunto. E as pessoas às vezes se encontram por uma casualidade. Essa coisa de não terminar, isso é que caracteriza, vamos dizer, o estilo épico. O estilo épico é uma história que sempre pode continuar. Ela nunca termina, o personagem morra, ela continua de algum modo, tá certo? E o estilo épico, ele sempre é marcado por uma distância que o autor tem com relação ao personagem. O estilo épico nunca entra em intimidade, nunca entra na psicologia dos caras. Você pode ver que ainda que esteja lidando com dramas tipo ciúme, adultério, essa coisa, o Wasserman nunca faz disso o centro da coisa. Sempre tem vamos dizer, um plano maior, né, no qual ele está interessado, e que é exatamente este rumo do conjunto dos personagens, para onde eles estão sendo conduzidos. Ele também não sabe para onde eles estão sendo conduzidos. Eles não sabem, o autor também não sabe. Tá certo? É isso que dá, vamos dizer, a esses livros do Wasserman essa mágica, porque você, embora os personagens sejam todos incomuns, dá uma impressão de realidade tremenda. Você fica com a impressão que você conhece aquelas pessoas, embora sejam pessoas totalmente
incomuns e difíceis de você encontrar. Alguns são gênios, outros são monstros, como o Warschauer, não é isso? Mas de repente você está colocado no meio dessas pessoas fantásticas e elas lhe parecem totalmente reais. Não é isso? É como se você as conhecesse, mas você também não cria com elas aquela intimidade suficiente para você julgá-las. Você percebe que você não consegue dar razão para ninguém ali. Nunca tem este problema, né? Quer dizer, embora tenha um drama da justiça, quando termina o processo Maurício, você não sabe se o Edsel tem razão contra o pai ou não. Neste caso, que há um adultério, você não consegue dizer quem agiu certo e quem agiu errado. Embora o problema moral esteja constantemente ali. Não é isso? Quer dizer, esse conjunto de incertezas, né, no meio da busca do que é o bem e o correto, e até do que é uma elevação da alma, porque o Edsel está sempre, ele está buscando um guru porque ele quer melhorar, tá certo? E esta etapa final em que parece que abriu uma nova perspectiva para o Edsel, mas você não sabe se abriu. E parece que consertou o casamento do Kerkhove, mas você também não sabe se consertou. Essas coisas todas que ficam pela metade, tá certo? É que dão para essas histórias do Wassermann a sua profunda realidade. Porque as coisas não fecham nunca. E essa é a especialidade dele, né? E note que ele sempre começa os livros, né, com algumas considerações gerais sobre a época. Você lembra o começo do Edsel van der Gast? O que ele diz ali? Você lembra? Ele diz assim que melhor do que às vezes a situação social, histórica é tão complexa que para descrever uma pessoa, em vez de descrever a própria pessoa, a subjetividade dela, o jeito dela, é melhor descrever os desafios que ela teve, assim, a situação, os obstáculos que tinha diante dela, assim, como que a situação foi pressionando ela e fazendo resultar alguma coisa. Uhum. Quer dizer, são situações, vamos dizer, que elas se alastram até atingir pessoas muito longínquas. Quer dizer, pessoas que não fazem parte do meio daquele sujeito, como no caso, por exemplo, ele sai procurando e vai terminar encontrando esse Warschauer, que é a pessoa mais estranha possível ao meio dele, tá certo? Do mesmo modo como esse Irlen, você vê que não chega a haver nenhum contato entre o Irlen e o Edsel van der Gast, não tem, mas no entanto é uma peça-chave para conectar dois outros personagens. Quer dizer, as pessoas que você não conhece estão envolvidas na sua história tanto quanto aquelas que você conhece, tá certo? Então, com isso, vamos dizer, o Wassermann dá a ideia, vamos dizer, de uma estrutura de tempo que está em aberto, que não termina, exatamente como a vida histórica, né? E que, vamos dizer, tem um sentido e ao mesmo tempo não tem um sentido. Tá certo? Tem um sentido porque você pode tirar, vamos dizer, algumas lições morais pelo caminho, mas essas lições morais não são o moral da história. Entendeu? Quer dizer, aquilo que vinha vindo num sentido e que você tira uma conclusão, essa conclusão pode ser até válida, mas a história continua e pode lhe mostrar, vamos dizer, o avesso, tá certo? Quer dizer que no primeiro caso, o Edsel tenta, vamos dizer, restabelecer a justiça, tá certo? Por meio da injustiça, afinal de contas, porque ele procede como se ele fosse um juiz, como se ele usurpa a função jurídico-policial do pai, não é isso?
E no segundo caso, onde ele está buscando, no primeiro caso a busca da justiça termina no desmantelamento da família, e no segundo a busca do guru termina num adultério, numa ruptura geral, tá certo? Do qual só a mãe de algum modo pode perdoá-lo, tá certo? Mas a mãe é a mãe que ele não via, que ele nunca tinha visto, né? Durante a vida inteira, para ele é uma desconhecida, é um enigma de algum modo. E você também não sabe por que ela agiu assim. Sabe quase nada sobre ela. Você não sabe quase nada sobre ela, quer dizer, ela é o fator mais misterioso da história. Mas ela é mencionada na primeira página do Processo Maurício e na última do Etheon Ergast. Não é isso? Então essa subida dele atrás da mãe é uma alusão, vamos dizer, ao verso final do Fausto de Goethe, né? Que é, se alguém aqui leu, né? Que ele fala do feminino eterno, a feminidade eterna, né? A feminidade eterna é o que? O aspecto misericordioso da divindade. Sim, existe o aspecto da justiça, né? O rigor e a misericórdia. Então o verso final do Fausto de Goethe diz: a feminidade eterna nos eleva, nos puxa para cima. Então mas essa mãe misteriosa, tá certo? É exatamente este aspecto. Mas o Wassmann é discreto o suficiente para só insinuar que isso está acontecendo. Ele não chega a... Porque se ele... Veja, o Fausto acaba, o Fausto termina na eternidade, corta com o plano histórico e o Fausto vai para a eternidade levado pela feminilidade eterna. Mas aqui a história não termina, quer dizer, a feminilidade eterna, que no Fausto representou a passagem do tempo histórico para a eternidade, aqui não tem, é só insinuado, mas a história vai continuar no outro volume. De modo que a relação entre a história, tá certo, e o sentido, ela é sempre tensional e ambígua. Esse é um dos temas do Éric Feugré, né? Quer dizer, o sentido não se realiza e nem se ausenta da história. Ele aparece, toma forma, se desfaz, entra em conflito com ele mesmo e vai continuando. Essa tensão entre tempo e eternidade, esse é a real estrutura da vida humana. Se você morre, bom, então você saiu do tempo histórico e você entra no outro eixo do tempo, né, que vai para a eternidade, para o juízo final. Mas isso evidentemente não pode acontecer num romance. O romance é a história de seres humanos vivendo na Terra, né? Então, vamos dizer, a verdadeira relação do ser humano com o sentido da vida é uma relação de tensão, de ambiguidade, de aproximação, de ascensão e queda, certo? Que nunca chega, vamos dizer, a se realizar e nem pode desaparecer, porque você vê que todos esses personagens estão em busca do sentido de alguma maneira, no sentido do Viktor Frankl, né? Aquele sentido de dever, de missão, de você ter algo a fazer, alguma coisa que te transcende, que leva para além e para cima de você mesmo. Todos estão procurando de alguma maneira, né, se elevar. Você vê que até mesmo o Warschauer, né, que o Warschauer não é um sujeito medíocre de maneira alguma, nem medíocre nem mesquinho, tá certo? Ele é simplesmente um vigarista assumido, né? Mas você vê que a vida dele acompanha o movimento da história, desde ele do Oriente para o Ocidente. O Warschauer vai vindo cada vez mais, sempre do Oriente vindo para o Ocidente, até que ele vai parar em Nova York, né? Indicando mesmo o trajeto da civilização, quer dizer, até o sujeito mais menos elevado, né,
que é grandioso, de algum modo tem uma grandiosidade, né? Até esse, a vida dele tem algo a ver com este sentido, mas esse movimento de Oriente para o Ocidente também, por definição, ele não pode terminar. Mas, afinal de contas, esse é o movimento do Sol durante o dia, no dia seguinte tem outro dia e assim por diante. Então, de todos os romancistas, o que melhor deu a ideia, vamos dizer, da estrutura real do tempo para os seres humanos é o Wassem. Porque você vê que em todos a história tem uma conclusão. E essa conclusão fecha, vamos dizer, uma imagem, um símbolo do sentido da vida. Tá certo? Mas é somente um símbolo. Como é um símbolo, tem, por um lado parece com a vida e por outro lado não parece com ela. Parece porque indica para onde ela vai, mas não parece com ela por quê? Porque encerra e fecha. E tem uma conclusão, ao passo que a vida sempre continua e ninguém sabe onde vai terminar. Não é isso? Então, no fundo é este o assunto, né, do Jacob Wasserman. Deu para entender? É uma pena que no curso na duração deste curso não vai dar para a gente ler o terceiro, né? Mas tem algumas pessoas aqui leram, não leram? Quem leu? Só você? No terceiro entra outros personagens, né, que não tinham absolutamente nada a ver com essa história. E, bom, independentemente do curso, eu recomendo seriamente que leiam esse livro, assim como qualquer outra coisa do Jacob Wasserman que vocês achem. Eu estava lendo uma outra história dele, que se chama Ulrike, e quando chegou no meio da história eu perdi o livro, né? Mas estava interessante, assim mesmo estava interessante. Porque é uma moça que entra numa família, é uma moça sozinha, ela inventa um jeito de entrar numa família burguesa e ela mete na cabeça que ela tem que destruir a família, sem motivo, não tem motivo. Por mais que você procure, não tem, ela tem um ódio dentro de si que ela quer descarregar ali, e ela sente que ela é uma pessoa muito especial e que aqueles burgueses medíocres de algum modo merecem a destruição, tá certo? E estava nesse vai não vai quando aí eu perdi o livro, mas eu achei que ele ficou mais caracteristicamente wassermaniano, porque eu não sei como é que vai terminar. Então, de qualquer modo, você vê que o tempo todo você tem a sensação, mas do movimento da humanidade inteira e não somente daqueles personagens. Isso aqui é uma coisa que vai assim, tempo histórico que vai, né, arrastando tudo, né, e que em parte você empurra as coisas para que aconteçam, em parte elas te empurram, tá certo? Quer dizer, você não é nem um joguete do destino e nem o sujeito criador dos seus próprios atos, você é um meso a meso, né? Esta coisa assim incrivelmente equilibrada entre as tensões, esse aí é que é o forte do, né, do Jacob Wasserman. Agora, é interessante você ver que esse tipo de romance, que é a história de um aprendizado moral, que no Wasserman nunca termina, né? Está sempre aberto. Esse é um gênero caracteristicamente alemão, de inumeráveis romances alemães que são assim, a começar do Wilhelm do Goethe, mas também são assim alguns
romances muito bons do Hermann Hesse. Alguém aqui já leu Hermann Hesse? Quando eu era um sujeito jovem, toda pessoa com menos de 30 anos lia todos os livros do Hermann Hesse. E isso foi uma coisa muito boa naquela época. Às vezes fica até estranho como é que um autor tão bom pôde se tornar tão popular numa época tão estúpida quanto aquela, tá certo? Mas são sempre romances de aprendizado, né? Claro, com uma estrutura bem mais simples do que essa do Wassermann, tá certo? E outro detalhe aí é esta coisa da juventude. Essa época da Alemanha foi muito marcada pelos chamados movimentos de juventude. Os movimentos de juventude não eram propriamente movimentos políticos, mas mais movimentos culturais. E você tinha milhares de jovens que nos fins de semana se juntavam, iam fazer excursões, iam ficar discutindo o sentido da vida, né? Mas eram muitos grupos desse tipo, tá certo? Quer dizer, era uma época de intensa busca do sentido da vida. Mas, de algum modo, você sentia que a morte pairava em cima de tudo aquilo. Porque essas buscas refletiam mais, assim, todas elas estavam condenadas ao fracasso. Quer dizer, umas terminaram na violência política, outras terminaram em ocultismos sem sentido, outros fizeram comunidades, tipo comunidades rurais, que depois nos anos 60 apareceu um monte aqui, comunidades de hippies, né, que terminavam ou em suruba, ou em tiroteio, ou nas duas coisas. Vocês não pegaram isso na década de 60, mas era muito comum. A gente juntava umas 20 pessoas, fazia uma comunidade rural, e agora nós vamos viver como primitivos. Os casamentos serão coletivos, os filhos também, quer dizer, cada um construía a sua utopia. Evidentemente isso sempre terminava muito mal, terminava ou em tragédia ou em palhaçada, né? O regime terminou em tiroteio mesmo, né? Mas havia muitos desses grupos na Alemanha. Tudo que aconteceu mais tarde, nos anos 60, com o movimento hippie, então na Alemanha já tinha acontecido muito antes. Então, nunca tantas pessoas buscaram o sentido da vida e nunca deu tudo tão majestosamente errado. Quer dizer, aquilo que aconteceu mesmo na Alemanha já estava dado de algum modo nesses romances do Wassermann. As melhores pessoas se empenhando nos objetivos mais nobres, tá certo? Tem algo ali que não funciona. E talvez o que não funcione seja precisamente uma coisa que talvez pode ser elucidado com um outro livro que não é do Wassermann, que é do Hermann Hesse, que é O Jogo das Contas de Vidro. Você conhece esse livro? Ninguém leu? O Jogo das Contas de Vidro é o seguinte: é uma ilha só habitada por sábios, artistas, filósofos, etc. E no qual eles descobriram uma ciência, quer dizer, na verdade, uma ciência baseada em Leibniz, que é uma tese universais, que é a intertradução de todos os conhecimentos possíveis e imagináveis, tá certo? Então, você tinha como, por exemplo, você botava aqui uma equação, saía lá uma sinfonia, você botava um edifício, saía um quadro, e assim por diante. Quer dizer, sabia a tradução, a linguagem universal de todo o conhecimento. E essa linguagem estava condensada, tá certo, num jogo que era feito com umas pérolazinhas de vidro, e havia naturalmente o grão-mestre, o sujeito que mais entendia do jogo. E após ele ter então captado esta linguagem universal, de se tornar o supremo dominador daqui, de repente o cara desiste de tudo, ele larga tudo. Não vou contar como é que termina para não estragar a leitura, mas ele prefere voltar para o caos e a confusão. Tá certo?
Então, o que é que nós vemos aí? Nós vemos a ideia, vamos dizer, de uma eternidade concebida esteticamente e matematicamente. Uma espécie de eternidade pitagórica. Né? É que, evidentemente, não é a eternidade cristã. A eternidade cristã é inimaginável, ela não pode ser imaginada, ela não tem forma humanamente concebida, só pode ser, vamos dizer, e quando ela é concebida não na ideia, vamos dizer, de um conhecimento universalmente explicativo, mas do perdão universal. É outra coisa, outra dimensão completamente diferente. Não é uma eternidade que é captada como um conteúdo cognitivo. Quer dizer, se é captada como um conteúdo cognitivo, então, evidentemente, assume uma forma racional humana. Então, na verdade, é uma falsa eternidade. É um símbolo de eternidade. Né? E quando este personagem do Jogo das Contas de Vidro, Jean-Joseph Knecht percebe que tem algo errado naquela perfeição eterna, ele prefere de fato o caos. Tá certo? Então, você vê que a Alemanha nesse período, ela busca intensamente a ordem, uma elevação do espírito, e no fim ela acaba entrando para o caos. Tá certo? Mas porque aquela ordem que ela buscava, no fundo, era uma ordem estética e científico-matemática. Não é a verdadeira eternidade. Né? Com a verdadeira eternidade não existe aproximação, como é que se diz, a não ser tensional. Quer dizer, até o último dia nós vamos ficar nesse vai e vem, como mostra o Wassermann, aqueles que têm a ilusão de ter agarrado a eternidade e composto com ela um jogo, uma figura, um símbolo. Isto é a definição do tal gnosticismo. Então, no Jogo das Contas de Vidro, o que você vê é a perfeição gnóstica realizada, o conhecimento total, perfeito, acabado, né? E ao mesmo tempo ilimitado, infinito, mas resumido em última instância numa forma estético-matemática. Tá certo? Então, na hora que você fez isso, você criou uma espécie de perfeição imanente, não é perfeição transcendente, é uma perfeição humana, na verdade, né? Então, por mais bonito que seja, é um simulacro e é demoníaco. O Wassermann aí, ele vamos dizer, se o Hesse preferiu mostrar o fracasso dessa realização gnóstica, o Wassermann adota uma outra estratégia, que é a de mostrar a verdadeira natureza da vida humana como tensão sem fim, até o último dia. A tensão dialética, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Nunca nem se realiza, tá certo? E nem se perde por completo. Mas, é claro, o impulso que move todos eles, o impulso é sempre nobre, sempre elevado, tanto no caso do romance do Hermann Hesse quanto o do Wassermann. Esse impulso é exatamente aquele que o Viktor Frankl define como a busca do sentido da vida. E a busca do sentido da vida é, vamos dizer, a busca de você se transcender, quer dizer, de você ser algo mais do que o círculo de interesse imediato do teu organismo biológico, né? Quer dizer, além do comer, beber e dormir, né? Você precisa um para quê, você precisa um motivo, né? E esse motivo nunca é dado por você mesmo, é sempre por algo que te transcende e que não pode ser absorvido em você de maneira alguma, que nunca estará dentro de você. É isso. Como, por exemplo, no caso do amor por uma pessoa. Essa pessoa nunca será você, ela sempre estará, né? Quanto mais você se aproxima dela, mais ela marca a sua diferença, porque, por exemplo, a pessoa morre. Tá entendendo? Ou você morre, certo? Então, quer dizer, a separação física continua vigorando até o último dia, tá certo? Mas você, de algum modo, participa da vida dessa pessoa. Você se transcende sem você deixar de ser você mesmo e sem que a outra pessoa deixe de ser ela mesma, não é isso?
Então esse é o impulso fundamental do ser humano, seja através do amor, seja num sentido de dever, né, seja até até na busca da perfeição estética, é sempre isso, você está tentando participar de uma dimensão que é maior do que você, tá certo? E que ao mesmo tempo é muito íntima sua, está muito, muito perto do seu centro, mas ao mesmo tempo é maior do que você. Ou seja, a própria linguagem humana, evidentemente, ela já é isso. Para aqueles que estão estudando no outro curso, quando ele marca a diferença entre linguagem animal e linguagem humana, que tantos hoje têm até dificuldade de perceber o que seja, quando é uma diferença evidente. Quer dizer, a linguagem animal é sempre uma linguagem apenas de índices ou sinais de coisas presentes. Portanto, é uma linguagem que não se transcende, é uma linguagem que se refere, vamos dizer, ao ambiente físico imediato do animal. Agora, o ser humano, através da linguagem, ele participa até mesmo de uma curva de tempo que pode transcender até a duração da sua vida. Quando ele herda, por exemplo, uma obrigação, um dever, ou um bem dos seus antepassados, e ele lega, né, aos seus filhos. Ou, como diz o Rosenstock, quando você dá uma simples ordem a uma pessoa, diz, vai ali, busca o pacote e traz para mim. Neste enunciado, você, né, já articulou, né, o tempo passado, presente e futuro, sem que esse tempo tenha sido vivido ainda. Quer dizer, o futuro ainda não vivido já se articula aqui, tá certo? Como a razão da comunicação que está havendo entre duas pessoas. Né? Quer dizer, você sabe que aquela ordem, vá lá e faça isso, ela será completada quando o sujeito voltar e dizer, já fiz, tá? Missão cumprida. Quer dizer, ele vai voltar com a narrativa do passado, a qual já está contida na ordem dada no presente. Isso aí não é animal que faça. Está entendendo? Então, esta participação numa dimensão maior, ter dimensão de tempo, ter dimensão histórica, dimensão da sociedade, né, ser a dimensão, vamos dizer, do outro ser humano, tá certo? Isso aí é o impulso básico do ser humano, tá certo? Quando você vê que muitas pessoas não parecem ter uma preocupação consciente com isso, é um engano, porque elas já estão fazendo isso. Se o sujeito quer, por exemplo, eu quero casar, constituir família, o que é isso? Ele está se unindo com a pessoa hoje em função de um futuro que ele não tem a menor ideia do que será, mas com o qual ele já está comprometido desde já. Está compreendendo? Então, a capacidade que o ser humano tem, por exemplo, de prometer coisas, nenhum animal promete nada. Ele promete, você está comprometido desde já com o treco que você fará um dia. Quer dizer, este futuro que não existe já é a causa e explicação da sua ação, né, neste momento. Você pode dizer que todas as condutas animais são determinadas pelo passado ou pelo presente, eles não têm futuro. Quer dizer, a participação consciente no futuro é uma coisa do qual nem as criaturas mais medíocres e imediatistas escapam. Então, todas estão, de algum modo, buscando este sentido da vida. Não dá para você escapar da busca do sentido da vida e também não dá para realizá-lo. Nem realizar, nem escapar dele. Este é vamos dizer, a estrutura real do tempo humano. E, em parte alguma, isso aparecerá melhor do que nas histórias do Wassermann. Deu para entender? É só isso que eu sei desse livro. Se alguém souber mais alguma coisa, me conta aí.
Bom, tem que lendo esses livros, que são histórias imaginárias, de algum modo vocês estão trabalhando um tipo de conhecimento da vida que vocês já tinham antes. Vocês são capazes perfeitamente de perceber outros seres humanos, perceber, vamos dizer, o rumo da vida deles, o que eles estão fazendo aqui, para onde estão indo. A gente tem um conhecimento quase instintivo dessas coisas. Tem por exemplo, a noção de que a vida de um ser humano não é um jogo totalmente aleatório, que ela tem uma forma, ela tem uma coesão interna qualquer, por mais contradições que apareçam, por mais rupturas que há, como nas histórias do Glassman, tem muitas rupturas, quer dizer, etapas que acabam e que você tem que começar de uma maneira completamente diferente. Apesar disso, tem uma coesão interna, todos nós sabemos disso. Não há nenhuma maneira de você identificar essas realidades por meios científicos cartesianos. Não são realidades que possam ser, vamos dizer, captadas pelo tipo de observação que se faz na ciência natural. Tá certo? Mas, ao contrário, exige um tipo de observação que é uma observação comprometida e agente. Né? E se você tentar se colocar fora da vida humana para observá-la, tá certo? Com a mesma objetividade, neutralidade com que o sujeito estuda a vida das formigas ou uma equação, você não vai entender mais. Está entendendo? Quer dizer, nada mais ilusório do que a possibilidade de você chegar a entender alguma coisa dos seres humanos mediante um tipo de, vamos dizer, esse tipo de objetividade científica que se coloca fora. Ao contrário, vamos dizer, a participação e envolvimento consciente na situação e vamos dizer, o reconhecimento, a admissão desse envolvimento e a declaração sincera desse envolvimento é o único instrumento que você tem para entender o que os outros estão fazendo. Está entendendo? Quer dizer, aí você tem. Aí entra o problema do método nas ciências humanas. Todo método das ciências humanas é baseado nisso aqui. Está entendendo? Quer dizer, o cientista natural que estuda tatu-bola, ele não tem que virar tatu-bola. Não tem como ser um participante do processo vital dos tatu-bolas, por mais que ele se esforce. Está entendendo? Então, por isso, a observação dele é puramente externa e ele vai recorrer ao instrumento da medição. Qual é o equivalente humano da medição? Porque se a medição é a garantia da objetividade, da exatidão nas ciências naturais, qual seria o equivalente dela, tá, no campo das ciências humanas? Não. Fenomenologia é uma técnica filosófica. Estou falando a medição é a maneira de você se relacionar com certos objetos, aos quais você não pode ter acesso por meio de participação e envolvimento. Isso você percebe, por exemplo, se você fosse envolver na vida de um leão, ele te come. Não é isso? E em outros animais, ou pedras, ou plantas, etc., de jeito nenhum você vai poder participar ativamente do processo vital deles, só em imaginação. Não é isso? Não é a anatomia humana. Não, qual é o equivalente? Quer dizer, a garantia da exatidão nas ciências do mundo físico é a medição. Existe um princípio equivalente nas ciências humanas, durante o século XIX, e até hoje muita gente acredita que as ciências humanas deveriam adotar o mesmo procedimento de observação externa e medição, quer dizer, modelar-se pelas ciências naturais. Isso deu errado completamente e provoca situações absolutamente ridículas. Não? Por quê? Nas ciências naturais só interessa os fatos que foram observados cientificamente. Quer dizer que a observação extracientífica não interessa. Entendeu? A observação pessoal também não interessa. A experiência pessoal não interessa absolutamente. Interessa somente a experiência padronizada, que pode ser repetida por várias pessoas. Está entendendo? Então,
no campo das ciências humanas, das duas, uma. Ou você está condenado a total inexatidão, e tudo depende da subjetividade, ou tem que haver um equivalente. Equivalente que é, vamos dizer, é o teste da veracidade. Esse equivalente chama-se sinceridade. Sinceridade é instrumento da exatidão das ciências humanas. Quer dizer, para você poder entender os processos humanos que estão em volta, tá certo? Você só tem um instrumento de observação, e esse instrumento de observação é o seu próprio envolvimento responsável na situação. Tá certo? Portanto, por onde é que você controla a veracidade ou falsidade das suas observações? Pela autodeclaração sincera do que você está fazendo ali. Está compreendendo? De como é que eu vou saber, por exemplo, o que você está querendo comigo se eu não sei o que eu estou querendo com você? Está entendendo? Eu estou querendo te enrolar, estou querendo te ajudar. Está entendendo? Quer dizer, quando se entra numa relação, seja com um ser humano individual, seja com a comunidade, o único meio que você tem de controlar o que está se controlar intelectualmente, não controlar física, não é dominar a situação, mas controlar intelectualmente, isso é ter a certeza do que está acontecendo, é você saber exatamente qual foi a carta que você jogou, para você saber qual é a carta, entender a carta que você recebeu. Está entendendo? Então, isto é o equivalente exato da medição. Agora, a diferença é que, vamos dizer, a medição científica, em princípio, pode ser repetida por qualquer pessoa, tá certo, que saiba os procedimentos lógico-matemáticos para fazê-la. É uma simples questão de técnica. Tá certo? Você pode dominar aquilo, vamos dizer, de uma maneira, vamos dizer, sem que isso te envolva profundamente. Tá certo? Mas, no caso da prática da sinceridade, isso não é possível. Quer dizer, não tem um jeito de você aprender a observação sincera se você mesmo não tem a declaração sincera de você para você mesmo. Entendeu? Eu acho simplesmente incrível que nunca ninguém tenha percebido isso quando isso está transparente, já desde Platão e Aristóteles. Quer dizer que você saber exatamente o que você está fazendo ali e o que você quer com as pessoas, tá certo? É o instrumento de aferição que você tem para pegar a resposta. Eu estava agora mesmo lendo uma explicação maravilhosa do teu livro das leis do Platão, que eu li, tem uma coisa tão importante ali que eu não percebi de jeito nenhum, que eu agora aprendi com o Léo Strauss. No livro das leis chega um sujeito de Atenas, então é uma conversa em 3 velhos. Chega um velho ateniense, tem um velho ateniense, tem um velho cretense e tem um velho terceira cidade. E o ateniense chega ali querendo vender para os cretenses as leis de Atenas, que ele acha que são melhores que as de Creta. Tá certo? Ele sabe perfeitamente o que ele está querendo. Tá certo? Mas acontece que em Creta contestar as leis é proibido pela própria lei, a não ser numa circunstância: se você for um sujeito mais velho e se na Assembleia não houver nenhum outro mais velho que você. Então, neste caso, você, como você de certo modo personifica a tradição, você mesmo pode contestá-la. Quer dizer, ela só pode ser contestada por ela mesma. Então, justamente por isso, aquele ateniense, ele chega e ele faz um longo rodeio antes de entrar no assunto. Tá certo? E o rodeia para colocar, vamos dizer, o próprio cretense na posição do sujeito mais velho, que pode então discutir livremente suas próprias leis. Então, 2 capítulos inteiros do livro são levados só para isso. E a gente lê aquele negócio e fala: por que essa coisa? Quer dizer, parece que é um rodeio. Entendeu? E o Strauss mostra: não é um rodeio, isso aí é o único meio possível de ele chegar onde ele quer. Tá certo? Mas ele conduz esse rodeio com grande exatidão, porque ele sabe exatamente o que ele quer. Tá entendendo?
espécie de enrolação é o decurso de tempo? Não é uma enrolação. Ele sabe que para ele poder discutir livremente as leis de Creta, né, ele tem que fazer com que o velho cretense ele próprio coloque o problema, senão ele não pode, senão ele está violando a lei. Então ele cria uma situação na qual o velho está à vontade para falar. Entendeu? E ele faz isso justamente discutindo o hábito da bebida, porque em Creta a bebida é proibida, como entre os muçulmanos hoje, né? E em Atenas, ao contrário, a bebida é não só permitida, como até estimulada. Tem aqueles hábitos, aqueles banquetes que eles ficam bebendo até de madrugada, né? E o velho ateniense faz então o elogio dessa bebida, porque ela coloca as pessoas numa situação que favorece a discussão. Então você vê que ele, com as palavras, ele está fazendo com o cretense a mesma coisa que o vinho faria. O discurso dele sobre o vinho tem sobre o ouvinte o mesmo efeito que o vinho teria se ele estivesse em Atenas. Está compreendendo? E que é tudo conduzido assim, o velho está sabendo tudo que ele está fazendo. E o outro também, o outro percebe qual é o jogo e se deixa levar porque eles querem discutir o assunto. Né? É absolutamente magistral, mas é coisa que eu li isso não tinha percebido. Eu achei que tudo aquilo era apenas uma chatice introdutória, só ia entrar no assunto no 3º capítulo. Então isso quer dizer que perante as situações humanas, então isso aqui é o fundo de tudo aquilo que está dito naquela apostila lá sobre o método das ciências humanas. Quer dizer, tem que haver um critério de veracidade e de exatidão, né, que seja tão rigoroso quanto a medição nas ciências humanas. Né? E essa medição, veja, o que é a medição? É o tamanho das coisas, né? É isso. E o que é esta sinceridade? É a régua com que você vai medir os outros. Está compreendendo? Se numa determinada situação eu sei que estou fingindo ou manipulando, eu vou ter uma resposta que ela pode ser também ambígua. E não tem jeito de eu escapar disso. Existe uma certa equivalência, né, na qual você pode enxergar assim, de uma maneira muito certeira o que está acontecendo. Este é o princípio que torna possível a ciência dos assuntos humanos. E isso já era conhecido por Platão e Aristóteles. Quer dizer, Platão e Aristóteles jamais se colocavam do ponto de vista de observadores externos. Por exemplo, o cientista hoje, ele se coloca de um ponto de vista de que todas as opiniões em circulação são todas duvidosas e somente a opinião dele científica que vai valer. Platão e Aristóteles nunca fazem isso. Eles sempre partem das opiniões correntes, sabendo que a opinião deles é só mais uma opinião corrente. E o exame desta opinião corrente, este é o material, a matéria-prima da qual você vai tirar um conhecimento científico que não desmente a opinião corrente, mas apenas vamos dizer, aprimora, a torna mais explícita e mais clara. Tá certo? Mas quando nós vemos, por exemplo, que hoje em dia, esse é outro exemplo dado pelo próprio Leo Strauss, ele diz que todo mundo sabe qual é a diferença entre um ser humano e um ser que não é humano. Todo mundo sabe. Qualquer menino de 12 anos, 5 anos, sabe. Isso. Agora, explique cientificamente. Você não há explicação científica. Quando você vai tentar examinar pela genética, pela zoologia, etc., o que acontece? A fronteira se dissolve. Isso quer dizer que não existia essa diferença e que a opinião geral estava errada e a ciência que vai corrigir? Não. Quando a ciência investiga isso e ela não consegue descobrir, quer dizer que ela não tem os meios de descobrir aquilo. Está compreendendo? Curiosamente, na cultura contemporânea, isso às vezes aparece invertido.
Quer dizer, a impossibilidade, a impotência que uma ciência determinada tem de descobrir algo que você já sabe, em vez de ser interpretada como uma prova dos limites dessa ciência, é interpretada como um erro daquilo que você já sabia. Isso é esquizofrênia completamente louco. Qualquer negócio de chimpanzé, né? Geneticamente, chimpanzé só tem 3% de diferença do ser humano. Portanto, não sabemos direito onde termina o ser humano e onde começa o chimpanzé. Falo, geneticamente, meu filho. Se a genética não sabe disso, mas eu sei. Você está entendendo? Porque existe um conhecimento pré-científico que a ciência não pode abolir, porque ela se baseia nele. A ciência, vamos dizer, o saber científico é nada mais do que um aprimoramento feito a partir de observações humanas, tá certo? Ou de qualquer conhecimento pré-científico, né, que você já tinha. Você veja, o conhecimento pré-científico, ele tem, é o conhecimento corrente, o que você usa para viver, tá certo? Ele não é exato, tá certo? Ele não é exato com relação a cada objeto em particular, mas ele tem dois pontos de referência que são infalíveis. Primeiro, ele tem um centro, esse centro é você mesmo. Segundo, ele é aberto para a totalidade, ele não tem limite. Tá certo? Então ele dá a medida certa da relação entre, vamos dizer, o eu e o mundo. Agora, se você tentar reconstruir isto cientificamente, você perde de vista os dois polos, o centro do círculo e a circunferência máxima. Você não tem nem o eu e nem totalidade. Né? Você tem só pedaços observados e comparados uns com os outros, entre os quais não haverá, portanto, né, proporção ou encaixe possível. E daí você tentar reconstruir um todo a partir disso aí, falar, é impossível, porque esse todo teria que ser o que Aristóteles dizia, o infinito quantitativo em ato. Isso não é possível. Entendeu? Quer dizer, só existe para nós esse todo com a noção do infinito que está em aberto e dentro do qual você está, como participante da vida. Não é isso? Sabendo que os esquemas, as conclusões nunca fecham de algum modo, tá certo? E que a morte, que por um lado é o encerramento de tudo, tá certo? Por outro lado é só encerramento de uma parte, porque o resto continua, e você também não sabe o que acontece depois da morte, ninguém sabe. Então a morte está ainda mais em aberto do que a vida, tá certo? Então este jogo do aberto-fechado, que é exatamente o tema do Wassermann, é isso. Acabamos de ver isso, né? Essa é uma estrutura real que o conhecimento pré-científico pega e que nenhum conhecimento científico pode pegar jamais. E se ele deixa de se basear nela, então ele passa a tratar de um mundo, tá certo? Que já não é este infinito, ao mesmo tempo aberto e fechado, no qual nós vivemos realmente, mas é uma criação da mente humana. Então você consegue criar conhecimentos exatos sobre determinados pedaços que são totalmente inventados e que só adquirem alguma realidade se forem reinseridos, evidentemente, dentro do conhecimento pré-científico. Né? Então, é por isso que nos últimos 2 séculos nós vivemos numa época tão maluca, esquizofrênica, porque as pessoas acreditaram, ficaram tão encantadas com a ciência que descobriram, que achavam que poderiam reconstruir a imagem do mundo a partir de conhecimento científico, quando não podem. Conhecimentos pré-científicos são fragmentos que têm que ser inseridos no pré-científico, no mundo da vida, o Lebenswelt, que eu falava, o Edmundo Husserl. E aí dá a falha do Edgar Morin também, né? Claro. E esse negócio de holismo, integração do saber, de quanto mais integrado e holístico tiver, mais louco vai ser. Quer dizer que o extremo especialismo que fragmentava tudo é menos louco do que o holismo que pretende reconstituir o todo a partir de dados da ciência. O todo só pode ser reconstruído a partir da experiência real dos seres humanos dentro do tempo e espaço real da vida. Tá certo? Não a partir do encaixe de milhares de recortes que, por definição, são em número indefinido. E quando você delimita um objeto para um estudo científico, você não sabe se esse objeto existe, se ele é apenas um ponto de vista que você projetou lá, só a continuação da investigação é que vai demonstrar isso. Então você já começa por misturar objetos reais com objetos hipotéticos, né, e querer construir um todo. Ora, na realidade da vida, nós sabemos que as nossas hipóteses existem só dentro da nossa mente. E que a nossa mente, por sua vez, é
uma maneira que você tem de se articular com uma totalidade infinita dentro da qual você está, e que é uma maneira muito precária. E na ciência acontece, então, na visão holística, o holismo científico acontece, então, ao contrário. Durante um tempo, as pessoas que, durante a primeira metade do século XX, houve muita discussão sobre o problema da fragmentação do ser humano, né? Tanto na literatura aparece isso, quer dizer, os personagens deixam de compor entidades perfeitamente definidas e elas se transformam apenas em estados ou momentos, né? Na pintura, né, os seres são decompostos, como no cubismo, aparecem vários pedaços vistos de vários lados, e esses pedaços não compõem todo. Nas ciências também, quer dizer, você tinha conhecimentos científicos obtidos aqui que eram completamente impossíveis de articular com o outro. Chegou uma hora, deu um desespero nos caras e inventaram o holismo para tentar colar tudo isso. Mas daí ficou pior ainda, porque não existe todo para as ciências. O todo só existe como totalidade em aberto, existencial, vital, dentro do qual existe uma atividade que se chama ciência, que pode, vamos dizer, conferir uma racionalidade parcial, né, a determinadas observações muito limitadas que você faz. Quer dizer, a ciência só poderia, vamos dizer, ela pode aprimorar o conhecimento pré-científico, mas nunca pode substituir. Seria como o sujeito que, após aprender a andar de bicicleta, ele desaprendesse a andar a pé. Ele fez um upgrade, agora eu sei andar de bicicleta, então, só que não sabe mais andar a pé. E assim por diante, ou como um sujeito que, um bebê que, após aprender a digerir comida sólida, não conseguisse digerir mais o líquido. Então é evidentemente um desastre, né? Então o conhecimento científico que não acha que superou o pré-científico, então, aí está realmente serrando o galho no qual sentou. Então quer dizer que o conjunto do conhecimento humano, da ciência humana, é uma meditação responsável sobre a situação existencial real. E não, vamos dizer, um upgrade que permite ao cientista se colocar fora da vida humana, né, e observá-la como observaria formigas ou equações. Realmente não é assim. Também não é, se não é uma objetividade de tipo científico externo, também não é uma subjetividade completa ao mundo da fantasia, de maneira alguma. É um controle, né, rigoroso desses vais e vens entre o interior e o exterior, entre vamos dizer, o tempo, a temporalidade e o sentido, e assim por diante. Ficou claro? O erro aí é duplo, né? Primeiro, pegava-se o objeto, fragmentava-se para conhecê-lo nos seus fragmentos. E era a primeira vez. Daí tentaram unir os fragmentos. Pior ainda. Piorou. E esse objeto, colarem desses cacos para refazer o objeto, cortaram da esfera transcendental. Claro, daí ficou mais capenga ainda. Quer dizer, então, você vê, a experiência real da vida, ela começa no seu círculo imediato, ela se prolonga indefinidamente, você não sabe onde termina. Não saber onde termina é a nossa abertura para o infinito, a transcendência, etc, etc. A partir da hora que você começa a montar esses fragmentos, você já se desinteressou do todo. Então você já está fora da realidade completamente. Né? Daí você chega uma hora que você não aguenta mais a fragmentação, daí você quer criar um todo. Daí você inventa um todo substitutivo, tá entendendo? Tudo isso por quê? Porque você não está aguentando a tensão real da vida, que qualquer pessoa normal aguenta. Qualquer um aguenta viver sem saber de onde veio nem para onde vai. Não é isso? Qualquer um aguenta viver dentro do espaço que ele sabe que é ilimitado, e dentro de uma temporalidade que ele também não sabe. Todo mundo vive assim, só os intelectuais é que não. Quer dizer, porque ele descobre um pouquinho a mais e, nesse pouquinho a mais, quando ele descobre esse pouquinho a mais, existe uma ampliação quantitativa do conjunto. Quer dizer, o mundo fica mais rico para ele, mais rico, mas também mais confuso. Ele diz, mas quem mandou você querer saber? Não é isso? Porque se você não aguenta, vamos dizer, de certo modo você, na hora que você esclarece algumas estruturas, você está mais consciente desta incerteza vital que é a base da vida. Não é isso? Essa incerteza básica, mas que não é uma incerteza total. É justamente esta tensão, esta oscilação entre os dois polos, né? Certo? Entre o definido e o indefinido,
o claro e o obscuro, tá certo? O conhecido e o desconhecido. Todo mundo vive nisto, desde que o mundo é mundo, tá entendendo? Agora, se você quer, eu quero chegar a uma concepção total, eu falo, não existe concepção total, só existe uma totalidade, que é a totalidade real na qual você existe. Todas as concepções são parciais, e elas são apenas símbolos que indicam para essa totalidade, ou fecham você numa pseudo-totalidade. A gente diz, quero fazer a concepção total do universo, ela faz-me rir. Se você fizesse uma concepção total do universo, ela teria que ser o próprio universo. Você não precisa fazer concepção total, não. Você faz um símbolo que remete a uma coisa que está em aberto. Está entendendo? Então aí você, através do símbolo que você criou, as pessoas vêm e, como olham por aquela janela, e tem uma visão, vamos dizer, mais consciente, tá certo, dessa totalidade em aberto. Isso é tudo. Está entendendo? Então é como dizer assim, eu não posso ensinar para vocês como é o mundo. Isso eu não posso dizer. Mas acontece o seguinte, primeiro, todo mundo já sabe. Né? O que eu posso fazer é intensificar, através de certos procedimentos intelectuais, a consciência que você tem dessa abertura para o mundo no qual você está. Está entendendo? Então não se trata de transmitir um conhecimento, mas trata de educação, ex do ser, levar para fora. Quer dizer, aquilo que você já estava vendo e aberto, você vai ver mais claro ainda. Você vai ter mais consciência da mesma coisa que você já tinha, da qual você já tinha consciência antes. É uma intensificação da consciência e não uma transmissão de uma concepção acabada. Está entendendo? Quer dizer que todas as teorias, incluindo as teorias científicas, elas só são boas se elas têm consciência do seu caráter precário e simbólico. Então tá, e a grande vantagem da literatura narrativa é que ela abre a gente para essa dimensão de experiência da vida mesmo. Que é um conhecimento que você já tinha, de algum modo, que você pode enriquecer, mas do qual você não vai tirar conclusão nenhuma jamais, porque não é para tirar conclusão. É só para ficar mais inteligente. Tá certo? Alguma dúvida? Então vocês viram desde a primeira leitura até agora. Não foram muitas leituras, né? Mas basta você ler, pensar um pouco, examinar o que eu fiz enquanto eu estava lendo esse negócio. E você vê que tem uma ampliação e intensificação da consciência. E isto não termina, né? Tá certo? Só que se você, vamos dizer, for pelo caminho do adquirir um domínio sobre tudo, então você vai entrar numa fantasia gnóstica infernal. Você vai ficar um tipo muito interessante, muito extravagante, bom para a gente ver de fora, tá certo? E você vai sentir que você está vivendo num mundo que é muito diferente do das outras pessoas. Ao passo que, se o estudo for bem conduzido, aí que você vai estar sempre vivendo exatamente no mesmo mundo da desempregada doméstica, do varredor de rua, tá certo? Só que você está tendo, vamos dizer, de certo modo, o privilégio, tá certo? De declarar para você mesmo certas coisas que ele também percebe, mas que ele esquece logo. Tá entendendo? No fundo é isso, você retém na memória, né, todas essas impressões sobre o infinito, sobre a relação finito e infinito, o fora, o interno e externo, etc. Qualquer ser humano tem, o mais burro deles tem isto. Só que ele tem um pouquinho e esquece. E a gente guarda, a gente guarda e fala para os outros. É só isto. Mas a experiência mesmo é igual em todos os seres humanos. Tá certo? E esse sentido, vamos dizer, de guardar essa experiência e a transmitir, isso aí que é a cultura. Então
aqui, por hoje é só. Mas olha lá, você não termina, como é que fica quando aquele... Eu sei.